como que a gente pode vencer a GUP. Não ficar com ódio, não ficar com raiva. Como é que a gente pode fazer isso? Queria dar 3 conselhos para vocês sobre esse ponto. E antes de falar essa dica, comenta aqui há quanto tempo você está buscando emprego, para a gente poder ajudar mais e mais pessoas a conseguirem seu emprego em até 51 dias. O primeiro ponto de tudo, tá? O primeiro conselho é perder o medo da GUP. Perder o medo da GUP. E é natural que a gente fique com raiva, fique com ódio, fique com medo, dê vontade de desistir, porque a gente só vê negativa, feedback lá que não é tão bom. Então a gente fica achando que a plataforma não funciona, que a ferramenta não funciona. Só que qual é o grande ponto? Quando a gente, por exemplo, vai trocar de celular, não sei se alguém já sentiu isso. Quando vai trocar de celular? No começo, a gente acha estranho, né? Pô, o celular novo é diferente do que eu estava utilizando, eu não sei muito bem como é que são as funções. Mas depois de um tempo, quando a gente começa a entender como é a prática do celular, tudo vai ficando mais fácil. A gente vai entendendo um pouquinho mais como é que funciona, onde é que estão os aplicativos, onde é que estava tal coisa, e a gente consegue se adaptar mais a uma ferramenta. E quando a gente for falar de GUP aqui, eu quero que vocês entendam uma coisa. Todos os princípios de GUP são os mesmos para todas as plataformas de recrutamento. InfoJobs, Cato, Vagas.com. Alguns princípios de GUP são muito parecidos com o LinkedIn, muito parecidos mesmo. Então, quando a gente aprende uma ferramenta, quando a gente aprende a mexer em um celular, depois para trocar de celular fica mais fácil. Depois para a gente poder pegar outro celular fica mais tranquilo. Às vezes pode dar uma dor de cabeça, uma raiva, mas é só questão de adaptação. O mercado mudou, então a gente tem que se adaptar. Vão ter pessoas que vão ficar desistindo e vão ter pessoas que vão falar, opa, deixa eu entender aqui como é que funciona essa ferramenta. E eu espero que vocês estejam nessa pegada. E qual é o grande ponto aqui que eu quero que vocês entendam? Se as empresas estão pagando a ferramenta da GUP, possivelmente essa ferramenta da GUP, ela está resolvendo o problema delas, né? Vocês sabem aí, chuta aí quantas empresas tem dentro da GUP. Eu não sei dizer qual é o número, tá, de clientes que eles têm, mas tem empresas que são grandes lá, né? Tem Boticário, Ambev, Vivo, o que mais? Empresas que vocês já viram que é dentro da GUP. Será que faz sentido essas empresas grandes ficarem pagando uma ferramenta que não resolve o problema deles de recrutamento e seleção? Não seria muito melhor ter um Excel, que é barato, que é de graça, ou só fechar vagas por indicação, já que é só por indicação, só a indicação funciona? Para que eles vão ficar gastando dinheiro na GUP? Não faz sentido nenhum. Aí o Sírio Libanês, né? Sírio Libanês usa também. Não faz sentido essas empresas, esses hospitais, ficarem utilizando uma ferramenta que não funciona. Ficar pagando por uma coisa que não funciona. Quem aqui fica pagando algo que não está gerando valor? Ninguém. Todo mundo para de pagar. Então, se as empresas ainda estão lá, é porque a ferramenta funciona. Globo, enfim. E aí, qual é o grande ponto aqui, tá? Como eu já falei para vocês, não sou influenciador da GUP. Se em algum momento existir um movimento de todas as empresas começarem a sair da GUP, aí a gente pode começar a considerar que realmente a ferramenta da GUP não está mais ajudando essas grandes empresas a resolver o problema delas de recrutamento. Mas se as empresas continuam pagando, é porque possivelmente está resolvendo o problema delas de achar um candidato ideal. Não é porque a gente não tem resultado que significa que a ferramenta não funciona. A gente tem que entender o que a gente está errando para poder estar melhorando, tá? E olha só, às vezes vocês podem ficar, eu não acredito que a GUP funciona porque eu nunca vi uma pessoa que já foi recrutada pela GUP, eu também nunca tive resultado. E olha só, para quem já viu no meu YouTube, tem uma playlist que se chama Dedicados Especialistas. Vocês podem assistir, tá? Tá tudo aí de graça para vocês verem. E tem várias pessoas que já conseguiram ter o currículo aprovado na GUP, para vocês verem que realmente funciona. Por exemplo, aqui o Bruno, ele conseguiu na área de dados ser aprovado na GUP em 19 dias. Peguei só um trechinho do que ele falou. Tive alguns avanços, principalmente também na GUP, consegui alguns avanços lá dentro para algumas etapas de entrevista, tanto para vagas remotas como também para vagas presenciais por aqui. E aí acabei não passando em algumas de lá depois dessas entrevistas, mas cheguei nessa atual que consegui pegar, que ele já me direcionou direto para o site deles, e aí na hora que eu mandei acabou sendo um processo bem rápido, sabe? Você acha que eu escrevi, já entraram em contato comigo ali, não durou mais do que 2 semanas, e aí eles já tinham feito todas as etapas, já tinha passado ali com o RH, tinha passado com a liderança. Ó, a GUP funciona, tem outras pessoas, mas qual é o grande ponto aqui? Não sei se vocês viram que o Bruno falou. Tem algumas empresas que eu não passei. É normal
A gente não vai passar em todas as vagas da GUP, tá? Não vai passar em todas as vagas da GUP. Se você está aqui esperando o método mágico que vai fazer você passar 100% das vezes na GUP, não é aqui comigo, com o Rick, tá? Aqui eu estou falando que um método que funcionou, que funciona, que continua funcionando para os meus alunos, que eu chamo aqui de dedicados especialistas que conseguiram emprego. E aí, qual foi o ponto que o Bruno fez aqui para poder melhorar e os outros meus alunos também? Que é importante que vocês entendam. É o meu segundo conselho. Estuda. Estuda, prioriza os estudos. A gente vai ter sempre aqui essas lives de aquecimento 11h51, vai ter live de aquecimento 19h51, vai ter o curso gratuito às 8 horas também. Estuda, se dedica, prioriza isso. Isso é importante para você entender como que a GUP funciona. Tem que priorizar, já coloca na sua agenda. E aí tem um ponto que quando você começa a estudar, entender como a ferramenta funciona, você vai fazer o quê? Você mesmo vai melhorar a sua GUP. Você mesmo vai melhorar a outra plataforma lá, Cato, Vagas.com. Não vai precisar ficar pagando alguém para poder melhorar para você o seu currículo, o seu cadastro da GUP. Você sozinho vai conseguir fazer isso. Alguém aqui já pagou alguma pessoa para poder fazer o seu currículo e não teve resultado? Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu conheço várias pessoas que já pagaram algumas alterações de currículo, de LinkedIn, e não gerou resultado. Por quê? A pessoa não conhece a sua experiência, não conhece suas histórias, não conhece o seu resultado. Então, toma cuidado com isso. É melhor a gente entender como funciona a ferramenta e a gente vai pegar nossas experiências, nossas histórias e vai colocar dentro do cadastro da GUP, tá? Tem uma coisa que muitos de vocês erram, que é pegar o cadastro lá da GUP e ficar cuspindo palavras-chave. Alguém já fez isso? De ficar só listando palavras-chave, listando requisitos, listando habilidades, listando ferramentas. Quando vocês fazem isso, gente, vocês acabam não passando no processo seletivo porque vocês estão só sendo mais um dentro da maioria das pessoas que estão listando, cuspindo palavras-chave.